Quando eu comecei a estudar para medicina, muito antes de passar na medicina da USP, eu achava que tinha uma fórmula mágica para passar pelo Enem. Mas demorou um tempo e eu descobri que não tem uma fórmula mágica, pelo menos não do jeito que vocês pensam. E hoje em dia eu definitivamente evito esses vídeos que falam: ah, eu tenho o melhor método para tal coisa, eu tenho o único método para estudar para o vestibular, porque não existe um único método, não existe um método melhor que os outros. Agora, o que eu descobri é que entre esses métodos que funcionam, existem alguns princípios comuns a todos esses métodos, e se você seguir bem, vai te dar um resultado bem melhor do que sem esses princípios. Eu vou chamar nesse vídeo de mantra, porque são 7 frases aí que eu acho que, se você entender direitinho, 7 frases bem simples, que se você entender e seguir, acho que vale até a pena colocar num post-it para você lembrar sempre. Se você entender e seguir bem esses mantras, você vai melhorar muito o seu resultado. E aí, sem mais enrolação, vamos para o primeiro mantra. Você vai esquecer aquilo que você estuda. Assume para você mesmo que tudo que você estiver estudando agora, você vai esquecer depois de alguns dias, principalmente depois de algumas semanas e meses. Então você tem que ter na sua mente que você vai ter que fazer algo a respeito desse esquecimento. E isso é super normal, você não tem a memória pior que as outras pessoas, porque você esquece. Todo mundo que não faz algo a respeito, esquece. O nosso cérebro funciona de uma forma que as informações que a gente não está usando, a gente vai jogando fora com o tempo para abrir espaço para novas informações. E então você tem que meio que exercitar as coisas que você vai aprendendo e estudando para realmente gravar no seu cérebro. Não adianta você ver só uma vez e torcer para lembrar no dia da prova. E aí, para resolver esse problema, você tem que fazer revisões. E aí o que eu faço de sugestão sempre é fazer revisão espaçada. O que é isso? É ter um cronograma seu de revisões de cada assunto que você aprendeu. Então, sei lá, você vê um assunto num dia, depois de uma semana você faz uma pequena revisão dele, depois de um mês você faz uma outra revisão dele. Então você precisa estudar isso que se chama revisão espaçada para esquecer menos o que você naturalmente esqueceria. Então o primeiro mantra é esse, é bem simples. Assume que você vai esquecer aquilo que você está vendo e faz um plano a respeito para não esquecer. Se você não tiver um plano, você vai esquecer mesmo. E aí vamos para o segundo mantra, que é quantidade e qualidade. Então, lá atrás, quando os nossos avós estavam estudando, eles tinham na cabeça deles que quem estudava mais, aprendia mais. Então, uma pessoa que estudava 10 horas, aprendia mais que uma pessoa que estudava 4 horas. E hoje a gente sabe que isso não é necessariamente verdade, porque depende muito do que você aprendeu e da sua produtividade durante essas horas. Então, vamos supor que uma pessoa que estudou por 10 horas, mas teve uma produtividade de 20%, então ela aprendeu o equivalente a 2 horas, tá pior do que uma pessoa que estudou apenas por 4 horas, mas teve uma produtividade de 75%. Então ela aprendeu por 3 horas. E aí o discurso mudou, porque muita gente fala hoje em dia, mas que é errado ainda, eu vou te falar o que é certo, que é: você não precisa estudar mais, você precisa estudar de uma forma mais inteligente. Só que isso tá parcialmente errado e eu já vou te explicar. Então o que se fala muito hoje nas mídias sociais é que assim, você não precisa estudar 8 horas por dia, você precisa estudar 3 horas, mas muito bem estudadas. Isso é, em parte, verdade. Você realmente precisa buscar um estudo inteligente no sentido de que cada hora que você está estudando está sendo bem produtiva, ou seja, você está aprendendo bastante e está retendo aquilo que você aprendeu. Então, se 2 pessoas estudaram o mesmo tanto de horas, mas uma teve uma produtividade maior, essa pessoa aprendeu mais que a outra. E esse discurso é legal, faz sentido, mas ele não conta toda a história. A real é que conforme fica mais concorrido para você passar numa faculdade, e aí em especial a faculdade de medicina, o que você tem que buscar não é só estudar melhor que os outros, e muita gente fala assim, pode estudar menos. Você tem que estudar melhor e estudar mais. Você tem que associar os dois, você tem que associar qualidade e quantidade. Porque se você aprende com uma taxa aí de aprendizado de 80%, ou de retenção de 80%, e você estuda 4 horas, você vai aprender muito mais com essa mesma taxa estudando 8 horas. Então esse negócio de estude menos e seja mais produtivo, conta meia verdade. Se você tem tempo para estudar e consegue estudar por bastante tempo, você deve estudar bastante tempo, desde que você esteja estudando de uma forma produtiva. Então o segundo mantra esse é bem simples: quantidade e qualidade, e não quantidade ou qualidade. Os dois juntos é melhor do que apenas um. E aí vamos para o terceiro mantra, que é difícil manter a sua nota sem uma estratégia de prova e sem saúde mental. Então é assim, muita gente se queixa de estou indo bem nos simulados, chega no Enem eu não tenho uma nota boa. Você não vai ter uma nota boa como você tinha antes se você chega no dia do Enem sem uma estratégia de prova
ou chega com o estado da sua saúde mental não tão bom. Então eu vou contar aqui um exemplo real que aconteceu comigo para ficar mais claro o que eu estou falando aqui. Eu andava no cursinho com mais 2 pessoas e a gente ia muito parecido em todos os simulados. Lá nos simulados do cursinho que a gente fazia, a gente sempre fazia em torno de 150, às vezes chegava perto dos 160 acertos. E eu te afirmo aqui que em termos de conhecimento, em termos de esforço, em termos de estudo, não tinha muita diferença entre os 3. A gente tinha tido as mesmas aulas, com os mesmos professores, os 3 eram aplicados, os 3 faziam as lições, até que a gente tinha os resultados muito parecidos no simulado. Chegou no Enem, uma dessas pessoas estava extremamente estressada e ansiosa, porque ela não cuidou muito da saúde mental dela durante o ano e chegou muito tensa para a prova do Enem. É normal isso acontecer, mas isso afeta muito o seu resultado, e ela fez perto de 130 acertos. Eu cheguei normal no dia da prova, tinha uma estratégia de prova, eu mantive a nota que eu sempre tirava no simulado e eu fiz aí perto dos 160 acertos. E a outra pessoa estava bem mentalmente, mas não tinha uma estratégia de prova, e ela acabou deixando em branco 20 testes que ela chutou correndo, sem conseguir resolver. Eu tinha resolvido a prova inteira, ela fez 140 acertos. Então essas 3 pessoas que tinham o mesmo conhecimento, uma ficou com 160 e pouco, uma ficou com 140, uma ficou com 130. Eu passei pelo Enem, eles não passaram, no final das contas eles passaram por outros métodos e outras faculdades. Mas a moral dessa história e o nosso terceiro mantra aí é: você não vai manter o resultado sem uma estratégia de prova e sem saúde mental. Então vai treinar uma estratégia de prova em um simulado bem parecido com o Enem, com o tempo do Enem, no mesmo dia do Enem, no mesmo horário do Enem, e cuida da sua saúde mental. E isso envolve fazer exercício físico, dormir bem, às vezes até procurar uma ajuda de uma terapia ou um psiquiatra. E aí vamos para o nosso quarto mantra, e a frase é a seguinte: o básico bem feito te aprova em quase tudo no Enem. O básico no Enem é extremamente importante. É mais importante você saber o básico no Enem do que em outros vestibulares, por vários motivos. E aí o que eu chamo de básico bem feito? Básico bem feito é você saber o basicão dos assuntos que caem na prova. Então não é você ser ótimo em cada assunto, é saber o básico de cada assunto e ser bom mesmo naqueles assuntos que caem mais. E isso é muito diferente de saber tudo de tudo. O esforço para fazer o básico bem feito é bem menor do que o esforço para saber tudo de tudo. Para a maioria dos cursos, o básico bem feito basta. E por que que basta? Porque, em primeiro lugar, a maior parte das questões do Enem são de um nível intermediário para baixo. Então, você sabendo o básico, você vai conseguir fazer grande parte da prova. O Enem usa um esquema de cálculo que é o TRI. As questões mais fáceis valem muito mais na sua nota que as questões mais difíceis. E fora isso, para cada matéria do Enem, tem alguns assuntos que caem muito mais que outros assuntos. Por isso a importância de você saber o básico de tudo, mas saber um pouco mais desses assuntos que caem muito mais. Então, somando essas coisas, você tendo o básico bem feito, você vai ter chance em grande parte dos cursos que dá para passar pelo Enem, só não vai ter tanta chance assim nos cursos mais concorridos, que aí eu vou gastar os outros mantras nisso. Mas de qualquer jeito, para os cursos mais concorridos, que aí você vai precisar de umas técnicas um pouco mais avançadas, você precisa ter passado pelo básico bem feito antes de ir para o avançado. Você não consegue ver um assunto avançado muitas vezes no Enem sem ter passado pelo básico antes, porque existem muitos assuntos que têm como requisito saber um assunto básico antes. Então um exemplo bobo que eu uso bastante é: você não consegue ser bom em logaritmo sem ser muito bom em potenciação e radiciação. Potenciação e radiciação é o básico bem feito, você precisa dominar muito bem esse assunto, para aí sim você ir para um nível acima avançado. Então, o quarto mantra foi esse: o básico bem feito te aprova em quase tudo. Vamos para o quinto mantra. O quinto mantra é: metacognição, revisão ativa e revisão espaçada te aprovam em medicina. E aí esses são 3 termos de coisas que fazem você mudar completamente seu estudo, adicionam uma carga energética a mais aí no seu estudo, não são tão triviais de se executar, mas que mudam completamente seu desempenho. E esse mantra só pode ser realizado se você já tem o básico bem feito. Você até pode fazer os 2 juntos, mas não tem como você fazer só esse mantra sem fazer o básico bem feito. E aí, revisão espaçada a gente já falou no primeiro mantra. Você considera que você vai esquecer tudo que você aprende, então você faz um plano de ficar revendo todos os assuntos de tempos em tempos para não esquecer eles até a prova. Isso é a revisão espaçada.
Revisão ativa é um tipo de revisão que eu tenho vários vídeos no canal, é um tipo de revisão mais difícil de ser feita, mas que você tem uma taxa de retenção muito maior. Basicamente o que é? Em vez de você pegar suas anotações e ficar folheando para fazer a revisão, isso seria uma revisão passiva, você vai tentar lembrar a matéria por conta própria, sem um estímulo. Você vai pegar uma folha e tentar recriar o que você já viu nessa folha, sem olhar no que você tinha anotado. Depois que você tentou recriar, você vai e confere. E aí você tem que fazer isso várias vezes até ficar bom, não é tão simples, mas funciona muito melhor do que revisão passiva. Se eu for falar de revisão ativa aqui, eu perderia o vídeo inteiro, então eu vou deixar um vídeo na descrição para você procurar depois, mas é basicamente isso. E aí tem a metacognição, que é um conceito super abrangente também, envolve várias coisas e tem a ver com você aprender a aprender, e aí envolve técnicas de estudo, você tentar aumentar a sua taxa de retenção de várias formas, inclusive com revisão espaçada e revisão ativa. Então daria para eu ficar falando só sobre isso também por uns 20 minutos, mas para esse vídeo o que eu quero que você tenha em mente sobre metacognição é que ela também é uma autocrítica em relação ao que você sabe. Então na sua cabeça, para você realmente aprender e ver tudo o que é preciso para o Enem, você precisa ser capaz de dividir a matéria em várias pequenas caixinhas. Cada caixinha é um tema, um assunto que você precisa saber para o Enem e ser capaz de avaliar o tanto que você sabe em relação a essa caixinha. E se a caixinha não estiver muito bem preenchida, com o conhecimento necessário para a prova, você ir atrás de preencher essas caixinhas. Então, nesse sentido, a metacognição é uma ferramenta de autoavaliação para você identificar as suas falhas e ir corrigindo aos poucos até o dia da prova. E se você tiver a capacidade de fazer isso, se você tiver esse poder aí de autocrítica, é difícil não evoluir, porque você vai saber exatamente as suas falhas e você vai atrás de corrigir essas falhas e depois você faz uma revisão ativa em cima do que você aprendeu para não esquecer aquilo que estava na caixinha. Então é isso, tentar dividir a matéria em várias caixinhas, ir preenchendo elas e garantir que você não vai esquecer aquele preenchimento até o dia da prova. E esse é o quinto mantra. Essas 3 técnicas combinadas, associadas ao básico bem feito, vão fazer você ir muito bem no dia do Enem e te dão a possibilidade de passar em uma medicina, por exemplo. E aí vamos para o nosso 6º mantra, que é uma parte além do 5º mantra, é ainda mais avançada. Eu não diria que é essencial para nada, mas te dá vantagem em relação a todas as outras pessoas. E o mantra é o seguinte: a visão holística e a multidimensionalidade te tornam um gênio. E aí o que eu quero dizer com isso? Então são 2 coisas. Visão holística é aquilo que no Enem vai ter o nome de interdisciplinaridade. Então é muito comum no Enem uma questão que parece ser de uma matéria ter vários conceitos de outra matéria envolvidos. E por que isso acontece? Primeiro, é uma forma de fazer uma questão um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, para separar melhor os alunos. Então esse é um dos motivos. Mas um motivo real e mais importante é que a divisão em caixinhas, que eu até falei para você fazer no mantra anterior, é uma divisão artificial, é uma divisão que a gente cria para conseguir estudar assuntos por partes menores. Porque todos os assuntos têm alguma conexão com vários outros assuntos. Então daria para você ver todos de uma forma só que seria muito complexo de aprender, então a gente divide. Mas os vestibulares contemporâneos, eles querem que você seja capaz de, depois de dividir para aprender, você seja capaz de reagrupar essas caixinhas e articular elas. Então, por exemplo, humanas é um assunto só, é difícil separar a filosofia de história e geografia. Porque a história de um local tem a ver com a geografia daquele local e a história e a filosofia caminham juntas. As ideias da época moldam a época da mesma forma que as guerras da época moldam a filosofia da época. Não são separáveis como a gente separa para conseguir aprender. E esse é um exemplo bobo, mas é tudo assim. Você não consegue separar as grandes navegações, que é algo que se aprende em história, de física e das descobertas tecnológicas da época. É uma coisa só. Você não consegue recriar a formação das línguas sem pensar em quais povos tinham contatos com quais povos migraram de um lugar para outro, para formar línguas diferentes, ou ter línguas semelhantes em lugares distantes.
Então tem a ver com a história. Então se você realmente se esforçar, todo o assunto está conectado com todo o assunto em algum momento de determinada forma. E isso mostra pra gente que o conhecimento é único, é um conhecimento só, e essas caixinhas que a gente cria para conseguir estudar, que a gente chama de química, que a gente chama de ecologia, que a gente chama formação de línguas, é uma construção nossa de como organizar esse conhecimento único. Mas você poderia destruir essas caixinhas e ter uma visão do todo, que a gente vai chamar de visão holística. E por que eu falo nesse mantra que isso te torna um gênio? Porque esse é um dos jeitos de fazer questões mais complexas e surpreender o aluno. Se você já tem uma visão holística, essas questões são simples para você. Na real, se tornam até mais fáceis, porque você consegue resolver a mesma questão por diferentes matérias. E aí tem a nossa segunda parte, que é a multidimensionalidade, que o mantra é visão holística e multidimensionalidade. E o que é essa multidimensionalidade? Você pode aprender um mesmo assunto por vários ângulos diferentes. E por quanto mais ângulos você conseguir aprender um mesmo assunto, melhor você fica nele e também menos surpreendido você vai ser na prova, porque não tem como o avaliador escolher um ângulo diferente para fazer uma pegadinha, porque você já domina esse outro ângulo. E aí esse também é um assunto que daria para falar por horas, mas eu vou dar um exemplo só para tentar explicar o que seria isso. Então vamos lá, a gente aprende os filos dos invertebrados em biologia. Então a gente aprende um filo por vez, cada um dos filos a gente vai falar sobre sistemas diferentes, como é naquele filo. Então você vai ter lá o sistema nervoso, meio que evoluindo de um filo para outro, como ele vai ficando mais complexo, como ele vai tendo características novas. E aí então você vai ver um filo por vez, e em cada filo você vai ver sistema nervoso de novo. Uma outra forma de estudar a mesma matéria é, em vez de ver um filo por vez e ver como fica o sistema em cada um dos filos, é você ver um sistema por vez e em cada sistema você vai fazer essa evoluçãozinha do sistema por filo. E aí você vai estar vendo o mesmo assunto, só que por um ângulo totalmente novo, o que faz com que você aprenda muito mais sobre esse assunto do que as outras pessoas, porque você vai ter visto o mesmo assunto por ângulos diferentes. Você vai acumulando conhecimento, você vai prevendo como que aquele assunto pode ser perguntado na prova. E para uma pessoa que já tem o básico bem feito, compensa muito mais você tentar ver o mesmo assunto que você já sabe de uma maneira completamente nova do que simplesmente ficar revendo aquilo que você já viu. Então, ver duas aulas idênticas do mesmo assunto não agrega tanto valor quanto ver duas aulas completamente diferentes do mesmo assunto. E ao longo do tempo, quanto mais ângulos novos você conseguir enxergar o mesmo assunto, mais gênio você vai ficando em relação àquele assunto, porque você vai estar vendo uma versão diferente do que as outras pessoas veem aquele mesmo assunto. Então o sexto mantra é esse, é super avançado, é mais complexo, mas é isso. Visão holística e multidimensionalidade vão te dar uma vantagem absurda em relação a quem não conhece isso que eu tô te falando agora. Mas, de novo, isso é um pouco mais avançado e você tem que meio que seguir a escadinha. Não dá para você pular do primeiro mantra para o sexto mantra. Para conseguir chegar nesse nível de sexto mantra, você já tem que estar fazendo o básico bem feito e já tem que ter implementado revisão ativa, revisão espaçada e metacognição, porque é mais importante. Quando você já tiver aquilo, que vai te passar em quase tudo, que já te dá ferramenta suficiente para passar em medicina, aí você tenta ficar ainda melhor que os outros com esse sexto mantra. Então vamos para o nosso sétimo mantra, e esse aqui é o que mais se aproximaria do que é uma fórmula mágica. E o mantra é o seguinte: a melhor fórmula é a sua fórmula. As pessoas não aprendem da mesma forma. Não adianta você ficar pegando tudo que eu te falo e implementar exatamente igual eu te falo, ou ver um vídeo de quem passou no último ano com a maior nota do ano e fazer exatamente o que ele fala e esperar que você vai ter os mesmos resultados, porque as pessoas não aprendem da mesma forma. O que você tem que fazer é testar todas as ferramentas e técnicas de estudo que você aprende e ver quais funcionam melhor para você e fazer o seu próprio método. Então, se alguém falar para você assim, eu sei o único método, eu sei o melhor método, você já assume que isso é mentira, porque só você consegue fazer o melhor método para você, porque tem as suas características. Tem gente que aprende mais lendo, tem gente que aprende mais vendo vídeo, tem gente que lida muito bem com resumo, tem gente que só aprende fazendo questão. E então é isso, você tem que ser bom em aprender métodos novos, mas você também tem que ser bom em descartar os métodos que não funcionam para você, até o momento que você vai ter um monte de método que funciona muito bem para você
E a soma desses métodos é o que forma a sua fórmula mágica. Então esse é o 7º mantra, a melhor fórmula é a sua fórmula, você precisa aprender, experimentar e descartar aquilo que não funciona. E com isso eu acabo o vídeo de hoje, 7 mantras aí para você ser aprovado em tudo no Enem, e eu vou deixar aqui no final um vídeo inteirinho sobre metacognição, que é um conceito mais difícil de explicar rapidamente. E por hoje é isso, obrigado!